Hoje vamos falar sobre a proposta de emenda constitucional 65, que altera o artigo 225 da Constituição brasileira, que diz respeito ao meio ambiente. E isso tem causado um debate, uma polêmica muito grande na desobrigação do licenciamento ambiental em todos os seus procedimentos que hoje existem. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a secretária de Meio Ambiente do município de Serra, André Carvalho, o representante da OAB, Vitor Ataíde, que também faz parte do Conselho de Meio Ambiente do Estado, e o Gustavo Perim, que é representante aqui do Departamento de Estradas e Rodagem. Ele é o diretor de engenharia desse departamento e lida com o licenciamento ambiental de obras, que é o tema básico dessa PEC 65. Vitor, o que representa essa proposta de emenda constitucional? Ele acrescenta um novo parágrafo ao artigo 225, que trata do direito ao meio ambiente sustentável. É um direito fundamental de todos os cidadãos. Esse acréscimo, é importante chamar a atenção que a redação dele se conflita com as suas próprias justificativas. Porque enquanto a redação do parágrafo 7º permite que as obras sejam desenvolvidas com a apresentação de apenas um estudo ambiental ao órgão licenciador, sim, e aí a gente estaria falando em uma licença de instalação, não é? Nas 3 licenças que a gente conhece da maioria dos licenciamentos, que é LP, LO. Então, em tese, apresentado o estudo ambiental para aquela obra, o empreendedor já estaria autorizado a instalar a obra. Mesmo independente da análise desse... Mesmo independente da análise. E é aí que a gente vê que ele se choca com a sua própria justificativa. Por quê? Na justificativa, o senador que propôs, ele se limita a obras públicas, mas o texto que ele pretende inserir na Constituição generaliza para toda espécie de licenciamento, né? Ele fala em obras públicas que muitas vezes os prefeitos, com seus mandatos de apenas 4 anos, não conseguem concluir obras, né, nesse período do mandato, porque estão submetidos à morosidade de um licenciamento ambiental. Na verdade, o que está acontecendo aí? Ele está atacando um efeito e não a causa. Sim. Se o problema é a morosidade do licenciamento, o poder público deveria investir mais nos órgãos licenciadores, dar resposta mais célere aos empreendedores de forma geral. Então, o problema está aí, no investimento não muito pesado, maciço. A gente tem um déficit de servidores em muitos órgãos e etc. Vamos ver a opinião do empreendedor aqui. Então, por incrível que pareça, tem essa noção que isso seria uma PEC que agradaria aos órgãos empreendedores, no caso do DR que eu represento. A princípio, seria o sonho de consumo do setor de engenharia de se autolicenciar. Mas a gente entende, enquanto funcionário público, enquanto servidor, que essa medida, ela realmente ela atinge, ela vai no coração do licenciamento, dos nossos direitos ao meio ambiente. E nossos órgãos hoje, desde 98, que começa a ter o licenciamento, o DR, por exemplo, já se estruturou para justamente poder atender essa legislação. A gente entende, como o nobre advogado aqui relata, que há uma deficiência grande nas análises, o tempo de análise, mas a gente entende que também que os órgãos estão se adaptando a essas necessidades. Eu acho que a legislação, os órgãos estaduais, há um diálogo constante com as autarquias, justamente para diferenciar as exigências. As legislações específicas tratam especificamente esses licenciamentos mais simples, há uma simplificação nessas licenças. Então a gente entende que essa PEC realmente ela não traz benefício. Entrou de mau jeito. Entrou de mau jeito. Secretária, qual a sua visão que lida com o licenciamento ambiental?
porque o licenciamento ambiental é um instrumento muito importante, talvez fique um pouco esquecido nas reformulações que o país faz, da questão da burocracia e tudo mais, mas ele é um instrumento de desenvolvimento e controle ambiental, né? Então, porque se nega ou se prorroga, às vezes até mais danoso a prorrogação do tempo de resposta, né, para um empreendimento do que a própria negativa, né? E isso a gente percebe que tem acontecido em todos os estados brasileiros. O licenciamento ambiental é um instrumento, como você bem colocou, instituído por uma política nacional, né, de meio ambiente desde 1981. O controle ambiental ele perpassa pelo próprio licenciamento, pela fiscalização, pelo monitoramento. O que nós temos hoje, isso acredito que seja um consenso entre todos, é que temos que avançar, né, nesse instrumento. Passa pelo aparelhamento da equipe técnica dos órgãos ambientais, seja federal, estadual e municipal também, porque hoje a gente tem o fortalecimento do licenciamento municipal, principalmente aqui no estado, um movimento que veio desde 2005, 2003, 2006, ganhando muita força a partir daí. Então, assim, nós precisamos avançar no licenciamento, precisamos ter mais efetividade na fiscalização e nos controles, nas medidas de controle. Agora, a forma que se propõe essa emenda à Constituição, isso aí nós somos contrários, porque, como bem colocado aqui, o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, ele é um estudo que compõe uma fase do licenciamento. Então, as fases do licenciamento você tem o planejamento, você tem a implantação e você tem a operação. Então, o estudo de impacto, ele é um estudo que vai compor e possibilitar que você prossiga uma fase desse licenciamento. E muitas das vezes a gente ainda esbarra em estudos ambientais de má qualidade, né? Então, assim, não dá para você trabalhar com isso e por esse estudo só você licenciar e ainda ter uma vedação de cassar ou de suspender essa licença. Então, a gente precisa avançar, isso é claro, tem que ter o aparelhamento, tem que ter investimento na qualificação da equipe técnica, a gente tem que aproveitar toda a informática que a gente tem de tecnologia, porque hoje você tem uma tecnologia fantástica que você precisa usar isso também para prosseguir no licenciamento, na fiscalização. Ferramentas novas que nós temos, dá para avançar muito. E eu tenho certeza que a gente está num caminho certo desse avanço. Não é com essa proposta de emenda à Constituição, certamente não será. Certo, até porque também só um parêntese, porque as pessoas que não lidam diretamente acham que todas as atividades que são licenciadas são passíveis da exigência de um estudo de impacto ambiental. O estudo é uma coisa mais complexa, né? O que se pede normalmente para as atividades de pequeno e médio porte, que se confundiu numa determinada época no Brasil, de se pedir EIA-RIMA para qualquer outra atividade, né? O EIA, né, esse estudo de impacto, é para aquelas atividades potencialmente poluidoras, né? Ela tem um potencial poluidor muito maior. Para as atividades mais simples, com menos impacto, se pede um plano de controle ambiental, um relatório de controle ambiental. Às vezes nem se pede mais esses PCAs, esses planos, e aí a gente vem com uma licença com algumas condicionantes ou várias condicionantes que acabam sendo questionadas pelo empreendedor. Quando ele recebe uma licença e vê um certo número de condicionantes ambientais, há esse questionamento também. Muitas das vezes o órgão ambiental, e aí eu posso falar em termos de município, ele opta por colocar um pouco mais de condicionantes ambientais para não exigir do empreendedor nessas atividades cujo impacto é de pequeno impacto e médio impacto, não exigir um relatório desse, um plano de controle, que aí é um custo muito maior e que você poderia ter um controle daquela atividade e até mesmo mitigar algum tipo de impacto com as condicionantes, desde que o empreendedor ele observe, cumpra, né, e respeite essas condicionantes ambientais. Ok, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.